A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra realizada por Domingos Gouveia com o tema Apacenta Minhas Ovelhas, do grupo Irmão Fritz. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje, agora e sempre. Para o estudo dessa noite, iremos trazer aqui o Evangelho de João, no seu capítulo 21, no versículo 17. É uma passagem bastante conhecida, uma passagem muito bacana, onde Jesus já havia desencarnado e já aparecera para seus discípulos algumas vezes. Desta feita, eles estavam pescando e não estavam pescando nada. E Jesus chegou na beira do mar de Genezaré e falou com eles para poder jogar a rede do lado direito do barco. A princípio, eles não conheceram Jesus. A gente não sabe se é por causa da distância ou se Jesus havia voltado, vamos dizer, mais glorificado do que ele era antes. Pois bem, o importante é que eles conheceram Jesus e jogaram a rede do lado direito. Segundo o evangelista, pegaram 153 peixes grandes e a rede quase que arrebentou. Pois bem, depois de comer os peixes, Jesus repartiu também os pães e Jesus falou para Simão: Simão Pedro, tu me amas mais do que a esses outros? Simão pegou e falou: sim, mestre, amo. Então apacenta minhas ovelhas. Novamente Jesus, de olhar compassivo, sereno, olha para Simão e fala: Simão Pedro, tu me amas? Pedro responde novamente um pouco assustado: sim, mestre, eu amo. Então apacenta minhas ovelhas, lhe disse Jesus. Passado alguns segundos, Jesus mais uma vez dirige a palavra para Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro já estava até assustado com aquilo e falou: sim, mestre, eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Essa é a passagem que está no Evangelho de João, no seu capítulo 21. Então é muito interessante essa passagem para a gente estudar o Evangelho de Jesus. A primeira pergunta que a gente faz: por que Jesus chamou Pedro para apacentar as ovelhas? Por que Jesus deu essa direção para Pedro? Nós sabemos, que Pedro não era o mais inteligente de todos. Talvez fosse até Mateus, por ser um publicano, por ser um cobrador de impostos. Com certeza, os romanos não iriam colocar uma pessoa que não fosse letrada para cuidar dos seus tributos. Ele não era o discípulo mais amado, Nós sabemos que João era o discípulo amado. Então, por que Jesus deu Pedro essa direção de tomar conta das suas ovelhas? Pouco sabemos da vida de Pedro, a não ser aquele que está no Evangelho. Nós sabemos, que ele era um pescador, que ele tinha um barco, igual está no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 5. Provavelmente herança do seu pai. E ter um barco naquela época não era qualquer um que tinha. Então, Pedro, ele tinha uma profissão, ele tinha uma renda. E não era uma renda ruim, por se tratar daquela época. Ele era casado, porque nós sabemos que Jesus curou sua sogra que estava ardente em febre. E também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 5, Paulo faz uma menção que Pedro viajou com a sua esposa. Então ele era casado, tinha esposa, tinha um trabalho. Então por que Jesus chamou Pedro? Porque Pedro, assim como nós, tinha seus altos e baixos. No momento em que ele andou sobre as águas, sob o comando de Jesus, ele afundou. Aí Jesus perguntou para ele: por que tu duvidaste? Então Pedro, em outros momentos, ele tinha uma fé firme
Quando, por exemplo, as pessoas não sabiam quem era Jesus, se ele era a reencarnação de Elias, de Moisés ou de outros profetas. Aí Pedro falou: tu é o Cristo, ou seja, o ungido. E Jesus falou com ele: ainda bem que não foi a carne e o sangue que falou isso com você, mas meu Pai que está no céu. Tu é Pedro, e sobre essa pedra construirei o meu evangelho, construirei a minha igreja, disse Jesus com ele. Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes na parte mais dolorosa do evangelho. E outras vezes, quando Jesus precisou dele, ele esteve firme, como no episódio das multiplicações dos pães e peixes, que as pessoas estavam querendo ver fenômenos, não estavam querendo ver os ensinamentos do Cristo, que é a nossa transformação moral. As pessoas começaram a ir embora e Jesus perguntou se eles também não iriam ir embora. Aí Pedro falou: como nós podemos ir embora, mestre, se nós sabemos que só vós tem as palavras de vida eterna? Então Pedro, meus irmãos, era uma pessoa igual a nós. Tinha seus momentos de fraqueza, seus momentos de fortaleza, seus momentos de tristeza, seus momentos de alegria. Então, esse evangelho, quando Jesus faz essa pergunta: apacenta minhas ovelhas, faz esse direcionamento para Pedro, né? Para ele apacentar as ovelhas, ele está fazendo para todos nós. Todos nós hoje. Imagine se Jesus chegasse agora para cada um de nós e falasse: fulano, tu me amas? O que com certeza todos nós iríamos responder: sim, mestre, amamos. Então a diretiva do mestre é: apacenta minhas ovelhas. O que é apacentar as ovelhas? É tomar conta das ovelhas, é guardar as ovelhas, é proteger as ovelhas. Então o mestre fala que todos nós temos de ter esse cuidado com quem amamos, ou mesmo com quem está próximo de cada um de nós. Sabemos que todos nós sofremos, temos dificuldade, mas Jesus, no seu Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, ele nos fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, todos nós, gente, teremos aflições, todos nós teremos momentos difíceis na vida, mas o mais importante é a gente nos fortificar com os ensinamentos do Cristo, porque sendo assim, nós estaremos preparados para passar por qualquer tipo de lição. Então, no estudo dessa noite, nós trouxemos aqui uma lição do Fonte Viva, no capítulo 19, que tem justamente esse tema: apacenta minhas ovelhas. Para quem não conhece, o Fonte Viva é uma coleção psicografada por Chico Xavier, onde a gente tem livros que Emmanuel, né, o mentor de Chico Xavier, dá explicação de algumas passagens do Evangelho. Então é uma coleção de 5 livros, né? O Fonte Viva é um deles: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Palavra de Vida Eterna. Então, nessa lição, Emmanuel nos fala claramente o que Jesus nos recomenda, ou melhor, o que ele não nos recomenda. Então vamos lá? Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Então Emmanuel fala para a gente o que Jesus não recomenda a gente fazer. Achei interessante também, meus irmãos, se a gente pegar os 10 mandamentos, 8 mandamentos é
para o que nós não devemos fazer. Não terás outros deuses além de mim. Não tomarás o santo nome de Deus em vão. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não levantará falso testemunhos contra o teu próximo. Não desejará a mulher do próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo. Que interessante, né, meus irmãos? Nós somos tão rebeldes que os mandamentos que vêm para a gente é para a gente não fazer. Porque normalmente, né, como diz Paulo, né, o mal que eu não quero fazer eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. É por isso que sempre a gente tem que preocupar com o que nós não devemos fazer. O interessante, depois, né, que Pedro, já mais maduro, né, Pedro nos manda uma carta muito interessante que fala dos deveres do ministério. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornai-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então Pedro nos fala aqui, meus irmãos, para que nós possamos pastorear o nosso rebanho, ou seja, tratar as pessoas com carinho, tomar conta, né? A gente sabe que a verdadeira liderança não é aquela que impõe, é aquela que se expõe. Muitas vezes, o pastor tem que ir na frente conduzindo as suas ovelhas. Outras vezes esse pastor tem que ir atrás, empurrando as ovelhas. E algumas vezes ele tem que carregar a ovelha no colo, porque ela está doente, porque ela está cansada, porque ela está velha. Então, meus irmãos, esse é o dever do pastor, é tomar conta das ovelhas. E esse é nosso dever que Jesus pediu para cada um de nós: apacenta minhas ovelhas. É claro que primeiro devemos nos apacentar, primeiro devemos nos aquietar, para a gente entrar em sintonia com o plano maior. Lembremos de Paulo, em Damasco, quando Paulo olhava para fora, o que Jesus fez com ele? Ele ficou cego para que pudesse olhar para dentro. E depois disso ficou 2 anos no deserto de Dan, estudando ainda a palavra do Cristo, para depois ele nos passar essa mensagem tão maravilhosa do Evangelho. E é dele aquela palavra, aquela frase: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, meus irmãos, nós devemos sim olhar para o nosso próximo com mais carinho. O que a gente puder fazer com amor, com carinho, nós devemos fazer. Então, apacentar é educar. Apacentar é nos libertarmos do materialismo. Então, a matéria na Revista Espírita de 1859, Kardec é perguntado por um príncipe, qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas. Veja que interessante que Kardec respondeu: sendo o espiritismo a prova palpável e evidente da existência, da individualidade e da imortalidade da alma, é a destruição do materialismo, essa negação de toda religião, essa saga de toda a sociedade. O número dos materialistas que o espiritismo conduziu às ideias mais sãs é considerável e aumenta diariamente. Só isso seria um benefício social. Não somente prova a existência e a imortalidade da alma, como ainda mostra o seu estado feliz ou desgraçado conforme os méritos dessa vida. As penas e recompensas futuras não são mais uma teoria, mas um fato patente aos nossos olhos. Ora, como não há religião possível sem a crença em Deus, na existência da alma e nas penas e recompensas futuras, o Espiritismo traz de volta a essas crenças as pessoas nas quais
elas estavam apagadas. Resulta daí que ele é o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas. Dá religião aos que não a possuem. Fortifica naquele em que é vacilante. Consola pela certeza do futuro. Faz suportar com paciência e resignação as tribulações da vida e desvia do pensamento o suicídio, ideia que naturalmente repelimos quando vemos as consequências, e porque são felizes os que penetraram em seus ministérios. Para eles, o Espiritismo é a luz que dissipa as trevas e as angústias da dúvida. Então, meus irmãos, Kardec nos fala aqui que quando nós tiramos uma ideia materialista de uma pessoa, nós estamos fazendo bem para a sociedade. Porque o materialismo nos leva ao hedonismo, que alimenta todo tipo de vício, que adoecem e escravizam as consciências. Alimenta o individualismo, gerando guerra, miséria e preconceito. Então, todos nós devemos apacentar as pessoas, devemos tirar as ideias materialistas delas e colocar ideias espiritualistas. Na questão 841 do Livro dos Espíritos, Kardec também, na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso. Então, olha a resposta da espiritualidade: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Então, meus irmãos, pegando aqui o gancho aqui dessa pergunta do Livro dos Espíritos, nós podemos falar o seguinte, que apacentar é dizer não ao racismo, Apacentar é dizer não à xenofobia, não à homofobia. Lembramos aqui, meus irmãos, que Jesus conviveu com os excluídos. Exatamente, Jesus conviveu com aquela parte da sociedade que ninguém queria viver. Então nós, todas as vezes que nós vemos um ato de racismo, de intolerância religiosa, de xenofobia, nós devemos lutar, nós devemos tomar conta, nós devemos apacentar. Apacentar, meus irmãos, é não julgar. Quantas vezes nós julgamos as pessoas, Mas preste bem atenção, se tem uma pessoa que nós admiramos, se alguém falar mal dela perto da gente, a gente defende essa pessoa. Então, nós podemos convir o seguinte, que nós só julgamos porque nos achamos melhores que as outras pessoas. E Chico Xavier nos fala uma frase muito bacana, que ele fala o seguinte: se nós achamos que somos tão melhores que as outras pessoas, como esperar dela então um comportamento melhor que o nosso? Então, meus irmãos, apacentar é não julgar, é tratar como os irmãos. Obviamente, hoje em dia, com essas questões de redes sociais, tem muitas pessoas que têm ideias diferentes, Na questão 841 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, sinteticamente aqui falando, se tem uma pessoa que tiver uma doutrina perniciosa, uma doutrina nociva, se nós devemos falar a verdade para ela. Sim, certamente nós devemos falar a verdade, mas ensinem a exemplo de Jesus, servindo-se da brandura, da persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a que desejariam convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja agir com violência. A convicção não se impõe. Pois então, meus irmãos, podemos sim esclarecer as pessoas, Isso também é apacentar. Esclarecer a pessoa é apacentar, mas lembre-se da verdade. Nós devemos sempre falar a verdade. A verdade
é como um diamante brilhante que nós temos na nossa mão. Se nós jogarmos no rosto da pessoa, vai ferir aquela pessoa. Mas se eu pegar esse diamante, colocar numa caixinha, embrulhar e colocar um lacinho, a outra pessoa vai receber de todo coração. Então, apacentar, meus irmãos, é ser brando de coração, é ser pacífico, é tratar a pessoa do mesmo jeito que nós gostaríamos de ser tratado. Agradeço a todos pela atenção recebida e que todos nós possamos fazer a nossa parte de tomar conta das ovelhas que estão próximos de nós. Que Jesus nos abençoe, nos proteja hoje, agora e sempre. Termina aqui a palestra do grupo Irmão Fritz. Boa noite.